Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Inédito, surpreendente, até mesmo para a conturbada crise política brasileira. Um senador da República, Delcídio do Amaral, foi preso no exercício do mandato. Caiu com um petista, um poderoso banqueiro, André Esteves, do BTG. Os dois estariam armando a fuga de Nestor Cerveró, peça-chave do Petrolão, coisa de filme B de espionagem. Lula afirmou que isso foi algo de maluco. Dilma disse que ficou perplexa, mas a bomba caiu mais uma vez no colo da presidente. Cena Política debate esse quadro, ou essa quadra da crise política, com o cientista político Malco Camargos, professor da PUC-MG desde 2001, diretor executivo do Instituto VER, Pesquisa e Comunicação Estratégica. Tem doutorado sobre a correlação entre economia e política, especialista em comportamento eleitoral, colunista do jornal Hoje em Dia, e com o historiador João Pinto Furtado, graduado e mestre em História pelo UFMG, e ainda em Sociologia pela mesma instituição, doutor em História Social pela USP, professor da graduação e pós-graduação da Federal, autor do livro O Manto de Penépole, História, Mito e Memória da Inconfidência Mineira, de 1788-1789, da Companhia de Letras. Muito obrigado pela presença dos professores aqui, mais uma vez, né? Os dois já estiveram aqui em Cena Política. Muito obrigado. E vamos ao debate. Malco, eu falei ali que foi mais uma bomba política que caiu no colo da presidente. O homem, Delcídio do Amaral, era líder do governo no Senado e, de repente, é preso, assim, lá no exercício do mandato de senador, na atividade de senador. Algo que eu considero inédito. E agora a gente tem a notícia de hoje, que a Procuradoria da República pediu também a abertura de investigação em relação a Renan Calheiros, o próprio Delcídio do Amaral, e também do Jader Barbalho. Ou seja, a crise está instalada e colocada no colo da presidente do governo federal. Barroso. No caso do Delcídio, mais do que a prisão de um senador, nós temos que pensar que é a prisão do líder de governo. E qual que é o papel do líder de governo dentro de uma casa igual a Senado Federal? É falar em nome do governo, é defender os interesses do governo. E quando se pega ou se flagra um líder do governo falando o que Delcídio falou no ambiente privado, num quarto de hotel, sendo submetido a uma arapongagem organizada por um dos membros daquela conversa, nos coloca muito em dúvida de o que ele pode dizer enquanto líder nas suas conversas privadas. E isso, sem dúvida, faz com que a transferência da responsabilidade pelos seus atos caia também no colo da presidente Dilma. De uma certa maneira, o Malco, não sei se você reconhece isso, e o João também reconhece, é que a presidente estava conseguindo levar a crise um pouco mais para o lado. Estava conseguindo ultrapassar aquela fase crítica da crise, do impeachment. As pessoas já não estavam indo mais às ruas pelo impeachment de uma maneira global, né? Global não massiva, né? De uma maneira massiva. E agora, com isso tudo, volta-se a falar do impeachment, volta-se a... Tem um outro problema que eu acho que está subjacente a isso que você está dizendo. A presidente tinha no Senado uma salvaguarda em relação ao descontrole da Câmara. Ela sempre contou com uma base de apoio muito maior no Senado do que da Câmara. A hora que a crise lá, né, se desloca para o Senado, se desloca sobre este patrimônio que a presidente tinha para poder negociar ou se defender de possíveis ataques que vinham da Câmara. Então, o deslocamento da crise é muito ruim para a presidente, eu concordo com você. Ela estava respirando nos últimos dias. Podemos dizer que o governo dela estava começando ao final deste ano
e agora não sabemos mais se ele vai começar, se ele vai terminar, aonde essa crise vai chegar. João, a crise mostrou esse outro aspecto, né? Que até agora não havia isso, né? A prisão de um parlamentar, Sim. de uma certa maneira, exercício lá no mandato, parece que isso é algo muito pouco comum na história Sim. brasileira, Sim. E inclusive assim com a Polícia Federal entrando no Senado. A Polícia Federal entrou, inclusive, no serviço, na computação do próprio Eduardo Cunha, Sim. 2 semanas aí, né? As 2 semanas. E são coisas que parece que está tendo até uma guerra de poderes, do poder legislativo, do poder judiciário, uma conturbação esses poderes. Eu acho que há essa dimensão, eu não diria assim tão enfaticamente num conflito entre poderes, mas com certeza há problemas de ingerência que talvez seria melhor para a democracia se não ocorressem. A prisão do Delcídio não deixou de ter um certo malabarismo político e jurídico, porque de fato o Delcídio cometeu um crime, é um crime absolutamente repreensível, mas de fato a imunidade parlamentar é um pouco mais forte do que eventualmente acabou sendo ponderado no nível do clima de política ácida, no nível de a revolta, a insurgência, tanto do clamor popular quanto judicial sobre o tema, acabou forçando um pouco a barra. A imunidade parlamentar é um instrumento muito importante na democracia. E no caso do Delcídio, é importante dizer isso para eu me colocar em sintonia com pessoas que eu respeito muito. O fato dele dever ser julgado e eventualmente condenado e até perder o seu mandato é inequívoco. Não tem discussão sobre isso. Um senador da República não pode articular plano de fuga de criminoso. Isso é um princípio que não é. O problema é interromper a atividade parlamentar segundo um precedente que pode se tornar perigoso. É claro que quem arguiu esse precedente no Senado são pessoas da menor credibilidade possível, inclusive o Renan Calheiros. Mas isso não afasta o Instituto, que é muito importante. Quer dizer, a República precisa dessa harmonia. Agora, o que acontece? E o caso brasileiro tem sido pródigo nisso. Como o poder político, o poder legislativo não toma as iniciativas que devia tomar, o judiciário está praticando aquilo que se chama ativismo judiciário. Ele está tentando tomar a frente em aspectos que, eventualmente, deveriam ficar a critério do próprio Congresso. O exemplo típico, o ministro Fachin foi o principal elemento que precipitou a votação aberta. Ao precipitar a votação aberta, ele acabou colocando a cassação, a possibilidade de manutenção da prisão num nível que é o seguinte: ou você se expõe publicamente ou você não vai ter como discutir essa discussão, essa questão mais jurídica, né? Esse ativismo judiciário em relação a um parlamentar, a um senador, já tinha precedente, pelo que você sabe? Não, isso tem sido inédito na história da República. O Poder Judiciário, pelo contrário, ele em geral protege a atividade parlamentar muito mais do que ataca. É muito recorrente as minorias recorrer é um paradoxo, não, uma tautologia, né? É muito comum as minorias políticas recorrerem ao Supremo para proteger direitos, né? Agora, o Supremo tomar a iniciativa de, eventualmente, blindar uma ação que aparentemente foi importante, mas não é assim tão sustentável, é um problema, né? Não é o momento de discutir a tecnicalidade jurídica da coisa, mas há, no meio jurídico, pessoas de muito peso dizendo que houve ali um certo exagero, uma certa forçação de barra corporativa. E me parece que, só para concluir, o conteúdo das gravações forçou uma reação corporativa que até o ministro Toffoli se indignou. E o ministro Toffoli é um governista de primeira hora, né? Assim, entre nós aqui, pelo menos intelectuais, atribuído isso, né? Nós não podemos ter segredos. Eu acho que o Gilmar Mendes é de um PSDBismo inexorável e o Toffoli é de um petismo inexorável. Então, sempre que cair um processo na mão de um dos dois, pode saber, vai ser o PT julgando ou o PSDB julgando. E até o Toffoli se indignou. Até o Toffoli se revoltou com o conteúdo das gravações, o que deve, num certo sentido, estimular essa ideia de uma reação corporativa do Supremo, né? É muito interessante quando você fala isso, porque o que fez com que a Dilma respirasse ou ganhasse uma possibilidade de iniciar o seu governo agora, nos últimos dias, foi exatamente uma ação do próprio Supremo, quando ela rompeu com o rito proposto de Eduardo Cunha, quando ele, no pós-feriado, estava colocando o processo de impeachment
a ser apreciado pela Câmara e as pessoas, o Supremo não deixou que isso acontecesse. Ou seja, jogou o Cunha, inclusive, no turbilhão da crise, né? Afastou a Dilma. Ele que, depois desse processo, ele caiu de vez no turbilhão da crise. Exatamente, porque ele seria o único responsável, e ele não queria isso, porque ele sabe que ele não tem legitimidade para isso, da condução do processo de impeachment. A hora que o Supremo colocou que o rito deveria colocá-lo como único responsável, ele teve que se afastar e não colocar em julgamento o processo de impeachment. Então, naquele momento, ele protegeu as regras, protegeu as instituições. E agora, eu concordo com você, os elementos não são tão claros para justificar uma prisão em flagrante, e sim uma abertura de um processo, etc., que poderia culminar com a prisão, como você mesmo disse. Agora, qual que é a diferença entre um processo e outro? A citação nominal. As vaidades individuais. Sim, sim. Porque Delcídio citou 3 nomes na sua fala, 3 ministros. E aí, Malco, se você me permite, eu recupero o seu argumento original. Desde a prisão do senador Delcídio, houve um jogo, principalmente do PT, de tentar dizer que ele era um senador isolado. A nota pública do Rui Falcão é explícita. Não temos nenhuma solidariedade com o senador. Mas, na verdade, ele era líder do governo. Isso nunca deixou de ser desconhecido, inclusive no momento da decisão sobre a prisão. Quando um líder do governo no Senado, como você bem destacou, que era a casa onde a presidente era mais forte, onde a articulação do governo era mais bem estruturada e onde havia um maior poder, quando um líder do governo, que é o vogal desse interesse do governo, fala assim, e o grau de intimidade é terrível, né? Não, eu vou falar com o Fachin, você fala com não sei quem, você procura o Toffoli, aí fez ali não, eu vou falar com o Temer, sempre na primeira pessoa, sempre um grau de intimidade que certamente chocou os ministros do Supremo. Eles falaram, peraí, sabe assim, o Fachin, o Toffoli, o Mendes, o Gilmar, né? Na primeira pessoa, sempre o prenome, né? O Gilmar Mendes, o fulano de tal consegue falar com ele. Deve ter acendido uma reação no Supremo, porque eles devem ter falado, não, peraí, tá virando. Casa de mãe Joana, né? Está exagerando. Eles falaram, o senador está exagerando. O líder, literalmente, o líder do governo no Senado está exagerando na sua capacidade persuasória. Porque, obviamente, o argumento dele é que ele estava sendo meramente um blefe, né? Aquilo era só para convencer o Cerveró. Mas, convencendo ou não, o fato é que ele tentou ostentar uma capacidade de articulação que é possível que ele tenha tido um dia, né? Ele era considerado um articulador, um coringa importante, um cara capaz de conversar com as duas tendências. Maleável, né? Maleável. Sim, os petistas tentaram falar, não, o DNA dele é tucano, aí depois os tucanos falaram, não, mas depois que ele saiu para o PT, ele fez uma operação, uma cirurgia e não é mais tucano. Isso é interessante, estou me pedindo ali o intervalo, que é isso que a gente não informei ali, que o Delcídio do Amaral, do PT hoje, né? Ainda não foi expulso, apesar que o PT, pelo que está encaminhando, deve expulsá-lo, mas ele veio do PSDB, do tucanato, né? Sim. Ele é uma miscelânea de tucano com petista. Sim. Isso é interessante. E eu me reservo para depois do intervalo fazer um comentário sobre isso, porque essa expulsão dele eu acho que tem que ser muito bem pesada pelo PT, porque pode ser um tiro... Tiro no pé? Pode ser um tiro no pé. Cena Política volta daqui a pouco, dando continuidade ao debate. De volta à cena política, debatendo a crise surgida com a prisão do senador petista Delcídio do Amaral. Você disse que o PT está dando um tiro no pé ao se colocar dessa forma em relação ao que era líder do governo, né? Não era só senador. Você destacou isso. Isso. Não era só um senador do PT, era líder do governo. Por que esse tiro no pé? Eu penso que uma pessoa da estatura política do Delcídio Amaral, que é uma pessoa com características talvez até de personalidade muito próprias, não é o mesmo caso do Delúbio Soares, não é o mesmo caso de fingir que está expulsando e depois acenar para ele. Pelo contrário, o presidente do PT sinalizou que não só vai expulsar, como vai submeter um processo de escárnio público, né? Não temos nada a ver, não temos solidariedade. Só que o Delcídio Desde a primeira hora, o presidente do PT, Rui Falcão, jogou na lixeira. Na lixeira, sim. Só que ele tem bala na agulha. Eu acho que ele
sabe de muita coisa, ele participou de muita coisa e ele certamente, na iminência de ser preso, ele tem um potencial para optar por uma negociação, uma transação penal. Eu não gosto desse termo, delação premiada. Tem outras formas de conceber isso, né? Seria uma transação, comércio? Mas o Instituto Jurídico é muito interessante nesse sentido. Eu acho que é uma forma de, para obter uma verdade maior, um nível de aprofundamento maior, você faz certas concessões. E isso é interessante porque ganha o interesse público, né? E eu acho que o Delcídio não estava, na minha leitura de historiador, de sociólogo, que lê as coisas sem ver os depoimentos, porque na prática a gente lê ações e atitudes, eu não acho que o Delcídio estava falando por si só, não. Eu acho que ele tinha, sim, um envolvimento pessoal na questão, mas eu acho que ele tinha algum tipo de delegação, tá? Para tentar... Malco, nessa situação toda, por que esse silêncio do governo? O governo, de uma certa maneira, está completamente silencioso. Hoje a Dilma disse lá em Paris que está perplexa, que não acredita que a delação do Delcídio vá atingi-la, mas são declarações pontuais. Lula disse que foi coisa de maluco, de idiota, mas de uma certa maneira o governo se retraiu diante do fato. O que eu acho que o tom da fala é tão forte e a história do Delcídio é tão marcante, e eu concordo com o João quando ele fala que ele certamente sabe de muita coisa e é de ambos os lados. Eu acho que a trajetória dele o protege de certa maneira das acusações, que nem o governo, nem o líder da oposição falou absolutamente nada. Nós não temos visto o líder da oposição, o senador Aécio Neves, falar nada em relação a Delcídio Amaral. Então isso mostra um pouco do peso ou do papel dele na história dos dois partidos, lembrando que ele foi ministro de Minas e Energia no governo Fernando Henrique Cardoso, foi diretor da área internacional da Petrobras, na qual o Cerveró depois ocupou o mesmo cargo durante o governo Fernando Henrique Cardoso e depois se acende com o Zeca do PT no seu estado e migra para o PT. Então, alguém conhece muito bem o funcionamento da Petrobras. Sim. Na época que ela era governada pelo PSDB e na época que ela era governada com o PT. Agora, o que mais me impressionou na fala não foi a articulação da fuga do Cerveró, não foi dele falar da proximidade com outras esferas do poder para conseguir benefícios próprios, mas sim foi ao final da fala ele negociar com o advogado um cargo na diretoria de TI e colocando que essa diretoria ela era muito interessante porque o recurso era alto, contrato de R$1 bilhão ano e pouco visível porque era uma área meio dentro da rede estatal. Ou seja, com tudo que passou nos últimos tempos, as práticas continuam sendo as mesmas. Aí eu me pergunto, até que ponto nós teremos que chegar para mudar as práticas de algumas pessoas que subtraem tanta dinheiro prisão, da República? Tanta notícia, escândalo diários, ainda existe o sujeito articulando, né? Manipulando para tentar uma vantagem. Eu acho que eles estão forçando, às vezes eu fico me perguntando, é uma tese meio conspiratória, mas eu acho que a classe política brasileira está forçando uma rebelião, uma revolução, alguma coisa assim, porque não é possível tanta disfarçatez. Uma revolução contra si? Contra si, um golpe autoritário. Eu tenho um certo receio disso. Eu acho que neste momento nós não temos ambiência para isso. Quanto pior, melhor para ver não é que seja uma ação articulada, mas eles perderam a noção de que as pessoas podem se rebelar um dia. Sim. E as pessoas podem se rebelar de uma maneira, veja, junho de 2013 é um fenômeno que ainda precisa ser melhor estudado. A direita reivindica aquelas manifestações, a esquerda reivindica uma parte delas, mas foram centenas de milhares de pessoas nas ruas contra tudo que aí está. Em São Paulo era contra Alckmin e Dilma. Em Minas era contra o PSDB e Dilma. No Rio era contra o Rio todo, era contra o governo, contra o prefeito, etc. É uma coisa que está mostrando um grau de insatisfação e uma capacidade de indignação que, se acender de novo e aparecer o oportunista certo, pode virar um estopim. Eu acho que essa indignação não foi aplacada
obviamente. Não né? foi, as Não pessoas... foi aplacada, não foi resolvida. E aí ela tem está uma- latente aí, né? E num contexto de crise, a classe média está sendo cada vez mais escorraçada e a gente sabe que a classe média ela não é um protagonista que tem uma ideologia muito consistente, né? E ela precisa, em algum momento, se sentir contemplada no discurso político, porque ela gosta de política, ela faz política. Ela faz a boa política, eu até diria, né? Tem gente aí que abomina a classe média, tal Marilena Chaui, eu abomino a Marilena Chaui, porque a Ela classe abomina a classe média, você a abomina. eu a abomino, exatamente. Porque a classe média ela é um amálgama, somos nós, né? Somos pessoas estudadas, alguns que tomam vinho, outros E tomam agora? cerveja, e assim vai, né? Mas é muito interessante porque a salvaguarda do governo é quando a classe média olha no espectro político de E não A vê ninguém. a Z Sim. e não vê ninguém. Sim. Né? E eu fico impressionado quando a classe média retoma como um líder coerente do momento alguém sensato, um sujeito chamado Ronaldo Caiado. Aí mostra a certa fragilidade da classe média e sua pouca memória histórica. Em 89, na eleição de 89, o Caiado entrou na disputa como o líder da UDN, né? Contra movimentos completamente naturais que se tornaram consolidados nesse país de 89 para cá. E de repente ele volta como sendo um homem defensor do Estado liberal que a classe média defende hoje. Então, ou seja, é o desespero pela falta de alguém. Mas esse é o meu ponto. Uma parte da classe média. Uma outra parte está abraçando a Marina Silva, né? Uma outra parte está abraçando práticas políticas mais comunitárias, mais ao resto do chão, ou seja, está pensando mais na pequena política do que na falou grande em Marina, política. é interessante, né? Então- A última pesquisa aí mostrou que a Marina que está conseguindo puxar mais Está crescendo, sim. dividendos dessa crise, né? Sim, sim. Agora, Até porque não ela é está Aécio apartada, Neves, ela não está é Aécio apartada Neves. deste universo político, né? Eu E, só e queria- desta vez eu acho que não vão ter muita condição de desconstruí-la. Por quê? Porque ela está caminhando com um passo mais lento e ela queimou, digamos assim, ela não, as duas alternativas queimaram os últimos cartuchos, na minha opinião. Eu acho que a sucessão da presidente Dilma, seja agora, seja daqui a 3 anos, que é o que eu espero, ela vai passar por novos agentes políticos. Vai passar por um novo protagonismo político. Eu tenho a impressão que o PSDB, tanto quanto o PT, vão naufragar, né? Vai surgir alguma solução à la Berlusconi ou um chavismo de direita. Exatamente o que eu queria Se surgir puxar. um chavismo de direita, vai ser para mim o maior pesadelo, né? Assim, aquela coisa do líder carismático, da pessoa proativa, que tem sempre proposta, que tem sempre solução. E num contexto de crise, esse tipo de solução fácil atinge as pessoas, né? As pessoas, as imagens, as metáforas fáceis atingem as pessoas. Elas falam, não, o que falta no Brasil é autoridade, o que falta é lei e tal. Aí aparece uma pessoa encarnando isso, nós estamos lascados, né? O japonês, o terror dos políticos, né? Aquele japonês da Polícia Federal, de repente vira um candidato aí e aparece como sendo o super ultra kid, né? Alguma coisa assim. E o japonês foi citado na conversa, né, Sim. do Delcídio como sendo o japonês bonzinho, alguém que apoia, né? Inclusive um dos suspeitos de ter vazado a delação premiada que o Japonês Delcídio teve bonzinho, acesso. Do né? Serveró. Eu só e queria por retomar um falar, ponto. só aproveitando a menção, a delação do Serveró, que dizem que tem muita coisa por trás ainda, e o Serveró é um personagem importante para desvendar Passadina, porque Passadina nunca me passou, nunca consegui engolir a ideia de que uma presidente de um conselho de alto nível da Petrobras tomasse uma decisão com base num relatório falho. Eu já estive em instituições muito menores, em posições muito menos complexas. Se aparece um relatório falho, você é um presidente de conselho, você fala assim, olha, não aprovo, refaça. Traga uma auditoria com 2 transparências, traga alguma explicação mais convincente, porque isso aqui não me convenceu. Um presidente de conselho serve para isso. Né? Eu só queria, nós temos 2 caminhos, né, 2 caminhos possíveis, além de mais de 2 caminhos, mas na história recente de outras democracias, o que a Itália passou foi muito próximo do que nós estamos passando, né? Nas mãos limpas. Então, as mãos limpas chegou na situação e na oposição, chegou em todos os líderes e emergiu um líder carismático via televisão. Isso não é muito diferente do que a gente vê quando a gente vê os candidatos a prefeito que têm se despontado, quando a gente vê a fragilidade das elites políticas atuais. Então, este é um caminho bastante crível que nós podemos segui-lo nos próximos tempos.
Agora, no nível mais radical, o Estado Islâmico é resultado da fragilidade das instituições do Iraque e da Síria. Então nós não podemos também, tem mundos piores do que de Berlusconi, que a gente está sujeito quando nós atacamos todas as nossas instituições. Então é muito perigoso este caminho de desconstrução de tudo a qualquer preço. Eu acho que tem uma hora que nós temos que parar e começar a pensar na reconstrução. Mas você há de convir comigo que hoje quem mais contribui para desconstruir as instituições são os titulares dos mais importantes cargos delas. Sim, e aí acho Isso que é aí que em junho de 2013, você não me representa, a maior marca de junho de 2013 é exatamente essa. Você não me representa. E você quem? Todos vocês. Né? Então, o desafio é quem vai dar conta de representar esses novos desejos. Muito bem, eu tenho que fazer mais um intervalo e Cena Política volta daqui a pouco com esse debate sobre a prisão do senador Delcídio e a crise política que aumentou, que cresceu no país. Segue Cena Política debatendo esse aumento da crise política no entorno da presidente Dilma com a prisão do senador petista Delcídio do Amaral, com presença do cientista político Malco Camargos e do historiador João Pinto Furtado. Malco, nós temos um dado aí, o senador foi preso, como ele disse aí, né, nessa questão da gravação, articulando a fuga de um criminoso, foi o que você disse, né? Recebeu uma prisão imediata. Mas a gente tem aí Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. Já foi acusado de, primeiramente negou que tinha dinheiro no exterior. Depois descobriram que ele tinha muito dinheiro no exterior, na Suíça, conta dele, conta da mulher dele. E agora, e várias outras acusações, e culminando agora com esse bilhete que foi encontrado aí nesse processo que envolve André Esteves e Delcídio do Amaral, um bilhete de que ele teria recebido 45 milhões de reais para votar uma emenda favorável ao banco do banqueiro André Esteves, o BTG. Não seria agora, pela ordem das coisas, de acontecer também a prisão de Eduardo Cunha? Ou os casos são diferentes? E depois eu também queria a sua opinião. O principal argumento da prisão do senador Delcídio era a tentativa dele de obstruir o trabalho da justiça. Provocando a prisão de alguém, de um criminoso, né? Usando a expressão. Trabalhando com o habeas corpus e com a fuga do servo-herói, protegendo da delação premiada, ele estaria fazendo com que o judiciário não pudesse continuar com a investigação da Lava Jato. De outro lado, Eduardo Cunha, no exercício do seu mandato, tem feito várias manobras para que o seu processo não avance dentro da Casa Legislativa. Cancelou sessão, trocou relator, trocou o presidente do Conselho, pediu vistas de prazo, não abriu sessão do Congresso para não contar prazo. Então ele ia ter vários atos de obstrução da investigação contra ele mesmo. E nem por isso foi motivo para se decretar sua prisão. Aí, nesse sentido, o que o João fala é correto. A lei que valeu para um, naquele caso, se for levada a cabo, vai ter que se prender mais rapidamente Eduardo Cunha, porque abriu-se um precedente para que a interpretação mude. Agora, Eduardo Cunha sempre foi mais safo e eu nunca vi ele citar nomes e mostrar a proximidade de membros de outros tribunais para ter benefício. E isso talvez tenha feito com que ele não tenha sido preso até o momento. Agora, não há dúvidas. Consegue ser mais esperto do que o Delcídio do Amaral, né? Acho que o Delcídio estava muito confiante naquele quarto de hotel, ele estava se sentindo muito à vontade para querer sentimento da impunidade, né? mostrar os seus poderes e sua proximidade. Agora, não há dúvidas, a prisão do senador Delcídio faz com que a sociedade olhe para a Câmara dos Deputados e cobre também a prisão do senhor Eduardo Cunha.
não há dúvida que vai se pesar também sobre ele. O foco fica sobre o governo agora, mas rapidamente o foco volta para Eduardo Cunha, que fica difícil. Agora, Barroso, a questão do bilhete, as delações premiadas por si só não deveriam ser provas, elas são caminhos para se encontrar a prova. Em um bilhete escrito na casa de alguém, não quer dizer absolutamente nada ou apenas um caminho para que a justiça possa buscar qualquer coisa. Em outras palavras, um bilhete não é nada mais do que um bilhete. Agora, se o bilhete pode levar a justiça a encontrar provas, aí nós estamos fazendo uma justiça séria. Por quê? Só que o bilhete não ficou assim só no bilhete. Ele teria, né? Supostamente recebido 45 milhões de reais para distribuir também para vários PMDBistas para votar uma emenda favorável ao BTG, o banco do André Esteves. E depois foi feita uma festa, foi feito um jantar, uma festa, para comemorar a aprovação da tal emenda. E lá estava Eduardo Cunha, né? O caminho do tráfico de drogas é claro. Siga o dinheiro que você encontra os principais cabeças. E nesse caso é o mesmo. 45 milhões de reais não se desaparece de um dia para a noite. Ou seja, se tem 45 milhões de reais dando, é fato que vai se encontrar rastro e esse rastro vai levar à condenação dos responsáveis. Então não pode ser o bilhete, e sim o rastro que os 45 milhões deixam para que possa incriminar cada um desses membros que receberam parte desse recurso. Agora pode falar. Eu acho que, veja, uma coisa é o personagem, outra coisa é o processo, né? O personagem, Eduardo Cunha, se você me permite uma ironia, eu digo o seguinte, ele merece ser amarrado em praça pública e todo mundo que passar ali dá um beliscão nele ao longo de pelo menos uns 10 anos. Mas nós não estamos discutindo o que ele merece. Não é beliscado. Beliscado, porque dói mais e dói continuado. E não mata. Exatamente. Mas veja, nós estamos num momento em que o império da lei tem que ser respeitado. E a tese, para prendê-lo, é muito mais frágil do que para o Delcídio. Primeiro, ele é um presidente de poder, isso não é coisa pouca. Por isso que ele tão aguerridamente se aferra a esse cargo. Ele não vai renunciar jamais, igual fizeram o Jader Barbalho. E veja como a nossa história ela é recorrente, né? O Renan Calheiros renunciou à presidência do Senado há anos atrás para se livrar da cassação. O Jader Barbalho, idem, renunciou à presidência do Senado para não ser cassado. E Severino Cavalcante. E agora o Eduardo Cunha, que tem uma personalidade muito diferente e sabe que está todo mundo querendo a cabeça dele, sabe também, por outro lado, que se ele sair da presidência da Câmara, ele não tem mais nada. Porque é lá que ele consegue, legalmente, porque tudo que ele fez é procrastinatório, mas é legal, é manobra. Né? É mudança de agenda, é um pequeno golpezinho daqui, outro dali. Não é ilegal, é prerrogativa dele como presidente de poder. Né? E esta presidência de poder é hoje o instrumento maior que ele tem. Ele sabe que ele anda pelos corredores e é execrado. O homem foi, aquele grupo que se insurgiu contra ele foi aplaudido nas ruas, nos corredores do Congresso. Né? Sim, sim. E isso é uma desmoralização total para o presidente de poder, mas ao mesmo tempo ele tem o poder ainda. E ele só pode ser julgado pelo plenário do Supremo, o que dá a ele uma condição ainda mais confortável. Né? Ele não pode ser julgado por uma turma, como foi o caso do Delcídio, ele só pode ser julgado pelo pleno. Então, enquanto ele estiver nesta condição, ele sabe que ele tem uma morosidade que vai contar a favor dele, porque aí ele tem que ser citado, tem que apresentar defesa, tem um monte de coisa e ele pode fazer isso no exercício da presidência. Mas o Delcídio teve um placar massacrante. É 59 a 13 contra ele, né? E acho que é nisso que a oposição está investindo, a oposição de verdade, porque no caso do Eduardo Cunha, a única solução que eles têm para ele, a mais próxima, é a cassação do mandato. Cassando um mandato de deputado federal, extingue-se por decorrência a presidência da Câmara e ele se torna um cidadão comum. Né? Por quê? Porque ele, de fato, cometeu um ato que habitualmente o Congresso não gosta, que ele mentiu para os seus pares, ele mentiu escancaradamente. O mais grave dele não foi ter recebido o dia da corrupção, esse aí ele vai se acertar com o Supremo. O grave foi ele ter dito, ele tomou a iniciativa de ir a uma reunião da CPI e falou, eu não tenho conta na Suíça, isso está absolutamente fora de propósito. E aí ele mentiu em processo do próprio parlamento, e aí o poder tem essa visão corporativa também. Os caras falam, nós não podemos aceitar uma humilhação dessa. Então eu tenho a impressão que tem muita gente doida para esse processo sair do Conselho de Ética. Por que ele está ganhando
tempo no Conselho de Ética, porque no Conselho de Ética ele controla um por um os deputados, inclusive os do PT, que aceitaram o convite para apoiá-lo, né? Sim, sim. Mas no plenário, como dizia o Ulisses Guimarães, a tentação de trair é grande, quando o voto é secreto, a tentação é muito grande, né? E no plenário vai ter alguns momentos em que ele vai ter que julgar. Agora a tendência é abrir o voto também na Câmara, como foi feito no caso do Delcídio, né? Criou esse precedente que deve valer, né? Se abrir o voto, ele não tem chance alguma. Então, o que os deputados da oposição estão esperando, de uma maneira até certo ponto bem articulada? Eles estão esperando esgotar a matéria no Conselho de Ética. Quando o Conselho de Ética decidir arquivar e fazer a pizza, eles vão entrar com recurso ao plenário, e no recurso ao plenário pode ser que ele caia. E pode ser que ele caia de uma maneira assim, vertiginosa, ou seja, em 3, 4 sessões a coisa aconteça. Como se diz popularmente, caia de maduro. Caia de maduro, realmente, sim, né? Sim. E vai ser muito merecido, vai ser uma profilaxia dessa casa, porque eu acho que pessoas como ele, como outros que estão lá, precisam ser afastadas da vida pública. E se ele perder o mandato de deputado, ele vai ser julgado como criminoso comum. E julgado como criminoso comum, ele pode ter a sua prisão e a decretação da inelegibilidade como decorrências uma da outra. São personagens que estão com a carreira morta, né? Zé Dirceu pode eventualmente conseguir cumprir a pena dele, não há limite de idade para o cara postular um cargo, mas eu acho que ele dificilmente volta para a política. Né? Essa desmoralização é um temor, né? Mesmo entre deputados que são acostumados com fisiologismo, né? Eles temem uma desmoralização total, né? Quando eu digo total, porque parcial ela já existe. Em opinião pública tem um julgamento muito severo, muito crítico do Congresso. Agora, durante a votação do Senado, a votação aberta, quase todos, de todos os partidos, sempre falaram da lamentação, da tristeza de estar naquela sessão, naquele momento, do que eles estavam votando, lamentando. E eu me perguntei muito qual é o saldo de 2015 neste cenário, se é um ano muito triste ou é um ano de certas alegrias. E eu acho que nós temos que comemorar, sim. Comemorar o quê? Temos que comemorar a prisão de empreiteiros neste país. Temos que comemorar a prisão de um banqueiro neste país. Temos que comemorar a prisão e a cassação de mandato de um senador, quem sabe do presidente da Câmara, quando se cometeram as coisas que eles cometeram. São situações que não existem praticamente na história do país. Né? Exatamente. Então nós temos que reconhecer alguns avanços em relação à não punição de crimes para determinadas pessoas neste país. Eu acho que isso tem que ser levado em conta na hora de fazer um balanço de tudo que aconteceu nesse tempo. As pessoas, o grande temor das pessoas é que tudo acabe em pizza. E quando você prende o maior empreiteiro do país, o caso de Marcelo Odebrecht, você prende esse banqueiro, o banqueiro André Esteves, que alguns tempo atrás aí era a 11ª fortuna do país. 13ª. Terceira fortuna do país. Sim. Eu li que era 11ª, mas devia estar aí oscilando entre o número próximo, né? Quer dizer, muito dinheiro, né? Sim. Quando você vê empreiteiros e também vários deputados e ex-deputados, e o cara que mandou nesse país, que ao invés de ser preso, alguma coisa andou aqui, realmente. Sim. Cena política, faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Prossegue Cena Política nesse último bloco, debatendo a prisão do senador Delcídio do Amaral e o consequente agravamento da crise política brasileira. Malco, você estava dizendo no bloco anterior que o foco da crise tinha se afastado da presidente e que agora o foco volta, de uma certa maneira, usando a expressão que eu falei no início aí, para o colo da presidente. E a gente vê que até o bom mocinho, chamado bom mocinho, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, já está falando no impeachment. Ele que era contra há algum tempo. Você acha que essa história do impeachment pode voltar com força com esse agravamento da crise, pelo menos agora, no início do ano que vem? No meu analisar a conjuntura dos trabalhos mais difíceis que tem para o cientista político, né, que você fica refém do momento, né?
Somente quando a bola de cristal não está à venda mais, né? Mas em determinado momento da relação executivo e legislativo, estava muito claro para mim que a Dilma não chegaria ao final do seu mandato. A hora que a relação foi intermediada pelo judiciário, deu mais tranquilidade para mim que a Dilma chegaria ao final do seu mandato, ou seja, quando o judiciário entrou e destituiu a estratégia Eduardo Cunha, deu uma folga grande. E o Lewandowski disse que a destituição da presidência seria um golpe institucional. Exatamente. Institucional. E de repente, quando a grande questão não é a prisão de um senador petista, a grande questão é a prisão do líder do governo no Senado. Eu acho que esse é o risco que o presidente Dilma passa a correr neste momento, né? O quanto que o líder do governo articulou em nome do governo em relação aos seus interesses, ou quanto interesses do governo estão relacionados com o interesse do seu líder. Isso que vai ter que ser deixado mais claro daqui para frente. E vai depender de quê? Do comportamento deste líder atrás das grades. E deve ser muito difícil ficar atrás das grades e manter um comportamento de defesa do seu patrimônio e do patrimônio dos seus pares o tempo todo. A Dilma disse em Paris, eu acho que eu já falei isso antes, que ela não teme a delação do Delcídio. Palavras, né? Podem ser palavras, né? Pode ser até um recado, né? Para ele, né? Fique uma boa. Mas aí posso provocar um pouco? Pode. Partindo do pressuposto de que ela não governa mais o país, e eu acho que ela não governa na plenitude, Sim. Quem teme não precisa ser ela, não. Eu acho que quem teme é o governo, ou seja, a coalizão que andou subscrevendo e patrocinando certos malfeitos deverá estar, a partir de agora, com as barbas de molho. Sim. Veja bem, a Petrobras era um triunvirato. Era o Partido Progressista, era o PT e era o PMDB. Cada um dividia suas diretorias, mas o arranjo, como bem disse um dos delatores, era um arranjo institucional. Tinha o PP também muito forte lá, né? Isso, é o progressista, né? É, o progressista. Ou seja, foi uma transação montada pelo Zé Dirceu, na origem, que depois ganhou vida própria e cresceu, né? E, obviamente, ninguém do governo, e aí eu estou falando PT, PP e PMDB, ignorava as coisas que ali aconteciam, inclusive a compra da refinaria de Passadina. Por isso que eu digo, no caso dela, o temor é pessoal, porque ela era presidente do Conselho a essa época. Mas eu tenho absoluta convicção de que a presidente Dilma não tem participação financeira nesses acertos. Isso eu tenho convicção, é uma questão de fórum íntimo. Eu acredito É o que tem que o dinheiro nunca chegará a ela, ou seja, siga o dinheiro e não se chegará na Dilma. Se isso não Agora, acontecer, também fica difícil. nos outros está chegando. Né? Fica O difícil enriquecimento da família O Lula. impeachment, se o dinheiro não chegar a ela, né? É um dificuldade. Agora, O Lula criou um cipoal de pessoas jurídicas, mais genro, mais nora, mais filho, que, num certo sentido, está sendo totalizado pela justiça. Aquele episódio do apartamento dele lá, a cobertura dele no Guarujá, foi, para mim, emblemático. Estava tudo pronto para ele ter um ganho indireto aí de uns 3 a 4 milhões de reais da OAS, provavelmente fruto de corrupção e tráfico de influência. E, por força da opinião pública, ele foi obrigado a recuar da opção de compra, ou seja, vai receber devolução de 400 mil reais, que é o que ele efetivamente pagou. Agora, é muito interessante, João, quando você fala, né, da família da Dilma, né? O máximo que chegou foi na oposição de falar do irmão dela, que era, né, uma vida que andava de um Fusca na cidade do interior, como sendo funcionário fantasma da Prefeitura de Belo Horizonte por um tempo, ou seja, não se chega nada perto do recurso em relação à família Dilma. E isso é uma coisa que, sem não há dúvida, que assegura no cargo, né? Fala-se, por exemplo, de que sempre que ela viaja, ela leva a filha. Isso é uma banalidade, isso é uma bobagem, entendeu? Agora, os casos ligados à família do Lula, eles estão pipocando aos poucos, né? Esse caso do menino dele, para mim, é uma aberração. O menino, como dizem no Facebook, eu li hoje, é o Ctrl-C, Ctrl-V mais caro do mundo. Uma empresa de alto nível, com alta expertise no tráfico de influência, paga 2,5 milhões por uma pesquisa de Wikipedia, né? Domínio público, o cara chupou não sei quantas teses, misturou verbete de Wikipedia com Google, não sei o que, é a gulgada mais cara do mundo. Isso, obviamente, vai repercutir, né? Agora, a Polícia Federal não vai engolir essa. Falando na eleição, aproveitando os minutos que a gente tem aqui finais, e essa eleição municipal que vai ser feita manualmente? Isso aí
Parece que é uma pressão, né, do judiciário, por contingência, por dinheiro, por grana, né, em cima do executivo. Mas, de qualquer maneira, determina um novo quadro para a eleição aqui, a eleição municipal, que vai ser até decisiva em cima dessa crise, por causa dessa crise. Né? Barroso, Na minha opinião, deixa eu só Vamos lá. falar, antes que você é cientista político, você vai dar o enfoque científico. Para mim, isso é bravata. Quem conhece um pouquinho de processo sabe. Mudar um processo que já está consagrado, urnas que já existem, um procedimento que todo mundo já está treinado, para voltar a um processo manual é muito mais caro. Bravata por dinheiro. É muito mais caro. Eles estão fazendo essa bravata para tentar arrancar digamos assim, um ajuste orçamentário melhor. Mas para mim é bravata, eu não tenho a menor dúvida. Mas eu acho que tem que retomar aqui a eleição de 2014 e toda a crítica, toda a desconfiança que foi colocada sobre o resultado das urnas, que depois não se chegou a lugar nenhum, e a consequência da reforma política, da mini-reforma política, que não atendeu o interesse de nenhum dos nossos eleitores, e sim das elites políticas, no qual se colocou o voto misto entre papel e o eletrônico simultâneo. Ou seja, não precisava colocar em xeque um sistema que vinha dando certo desde a sua implantação e com benefícios constantes. O grande benefício da eleição agora de 2016 era a digital do eleitor na hora de confirmação do seu voto na maior parte da cidade, ou seja, o nosso sistema ficando cada vez mais seguro. E de repente a gente passa a ficar ameaçado em relação a ganhos constituídos. Já desde 1996, né, já tem 20 anos, são 10 eleições eletrônicas, então isso que você falou é verdade. Né? O eleitor brasileiro, a maior parte deles que vão votar agora, não sabe o que é votar em papel mais. Não sabe, não reconhece mais o que é uma célula de papel. Isso é uma loucura, né? É uma loucura. Vota em célula de papel para representante de centro da universidade. Fora disso, Sim. é tudo eletrônico. O plebiscito é eletrônico, né? A votação é eletrônica. E as maiores reclamações, as maiores críticas de falcatrua em eleições era na época do voto manual, né? O custo de fiscalização do processo eleitoral quanto papel, ele é incomensurável, é muito maior do que o voto. É muito né? mais caro. Então, eu acho que é uma bravata do Toffoli para tentar arrancar o dinheiro para ter mais conforto, mas no fundo eu acho que é bravata, eu não sei. Recebe uma contingência, né? Que eles não falam assim, receber recursos, falam, tem de ter contingenciar. Contingenciar significa receber grana, né? Sim, receber grana é um eufemismo, né? É. Ele vai ser contingenciado, ou seja, vai receber recursos lá para... Mas não vai poder gastar, não faz sentido. E vai falar que o sistema vai permanecer eletrônico, né? E a gente tem essas eleições municipais e aproveitar e falar delas, né? Essa crise tudo aí, qual a opinião dos dois? A gente tem 3 minutos ali para ver como é que isso tudo vai repercutir na eleição municipal. Eu acho que a repercussão vai ser grande. Eu acho que nós vamos tender a ter uma pulverização ainda maior do voto. Não sei se o Mal concordará, mas a eleição municipal, em geral, ela é mais pulverizada. Assim, as grandes questões ideológicas, elas aparecem menos por natureza e a questão local vai preponderar. E aí eu acho que as legendas vão submergir ainda mais. Vai ser a eleição, na minha opinião, das personalidades. As pessoas, a infidelidade partidária vai ser absurda. A personalidade de descer legendas. E olha que agora já temos 35 legendas, era 32 há alguns meses. Temos 35 legendas. E esse é dos agora maiores. Subiu agora Partido da Mulher Brasileira. Que não tem mulher. Dirigidos por homens. Mas brincadeira. Eu acho que ter 35 legendas poderia ser uma virtude, né? No espectro de 35 legendas, é claro que você vai achar alguma que você tenha identidade em relação a ela. O problema é a falta de identidade, é a falta de coerência das 35 legendas. E eu não tenho nenhuma dúvida, João, e concordo com você absolutamente, a eleição em 2016 vai colocar ao chão ainda mais as 35 legendas. Ela não vai ter menor importância, vai ser cada um discutindo o seu perfil, a sua biografia, independente da trajetória do seu partido. O que é muito ruim em toda e qualquer democracia. São personalidades emergindo, foi essa expressão usada. Aqui em Belo Horizonte, eu realmente não tenho observado essa subida de personalidades, sabe? Pode ser que eu não esteja observando tão bem, mas eu tenho visto que essa crise está comendo A e B,
posição e situação, entende? Mas Comendo nós politicamente. temos aqui em né? Minas Gerais um exemplo que para mim é patente. O governador Pimentel, ele era uma espécie de tucano cor-de-rosa, né? Porque as cores da campanha dele não assumiram o tradicional vermelho do PT. O PT, no material gráfico dele, era bem pequenininho, aparecia bem no cantinho, assim. E ele fez uma campanha de personalidade. É o ex-prefeito, é o ex-ministro, é o Fernando Pimentel. Claro que o PT Acima entrava... do PT, né? Acima Ele do PT. esteve acima do PT e ele rompeu com a identidade do partido, a recusa do vermelho. Foi, para mim, um exemplo cabal A gente não dessa pode crise esquecer política. que ele se uniu ao PSDB para a primeira eleição do Márcio Lacerda, Sim. né? E ele é um Foi grande a- homem de foi Eu a- acho que tem que pensar assim, de quem são os candidatos, e quando eu olho o rol de candidatos em Belo Horizonte, quando eu vejo Carlos Viana, quando eu vejo Calil, quando eu vejo esses nomes que estão liderando o processo, sendo colocados como possíveis nomes com chances de vitória no pleito, mostra uma ausência do discurso político do processo. Quando eu olho para São Paulo, quando eu vejo Russomano, quando eu vejo Datena, também é outro sinal. personalidade de mídia, né? De mídia. De futebol. Então isso. Futebol. Então a campanha ela tá caminhando para dois tipos de candidatos fortes diferentes. Os que emergem via mídia ou as velhas elites políticas, porque o tempo de campanha curto dificulta para o novo entrante no processo, a não ser que ele tenha um patrimônio de antemão. E quem tem patrimônio é artista, atleta e companheiro seu de rádio mídia. e televisão. E sobretudo os de rádio. É interessante que os de rádio têm mais entrada, né? Porque eles têm mais tempo e eles ficam ali o dia inteiro fazendo crítica política, fazendo comentários que são, em geral, muito contundentes e que o povão gosta, né? O povo gosta de ver aquela coisa. Sem a exposição da imagem, que acaba fazendo com que você fique mais... Sim, sim. né? E observe que os homens de Com a rádio... imagem, a pessoa pode olhar e falar assim, será que é verdade que está falando, né? Está vendo a cara do sujeito? E a Os homens dúvida de rádio, é, né? vai conseguir se sustentar durante o processo eleitoral? Porque o que aconteceu com o Russomano na eleição passada é que ele não deu conta de sustentar esse capital durante do processo eleitoral. E será que vai acontecer os mesmos com os que estão disputando aqui em Belo Horizonte ou não? Assim, que consistência que eles têm? Segurar o capital eleitoral, que é o problema, né? Segurar aquele capital conquistado em outras áreas e levá-lo à política, à eleição, né? Exatamente. Malco, agradeço novamente, e agradecer nunca é muito a tua presença e também do João Furtado e agradeço principalmente a quem acompanha cena política e na próxima semana a gente vai estar aqui com um novo debate. Até lá. Obrigado.